Olá a todos! Uma grande alegria, uma satisfação contar com a sua presença. Mais uma vez aqui, uma das nossas aulas especiais, desta vez para discutirmos atos notariais protocolares. Estamos dentro, portanto, da seara do direito notarial e registral. E, para tanto, para nossa satisfação, para nossa alegria, foi convidado e de pronto aqueceu o nosso convite, o nosso professor aqui do Damásio, convidado para esta aula de hoje, professor Vitor Kimpel, que está aqui conosco, já está, portanto, participando dessa nossa aula. Eu vou passar aos senhores, meu nome Alexander Mendes Zaquim, sou professor aqui do Damásio também, e vou passar para a professora Elaine Cristina Pardi Domingues, que também é professora da graduação do curso de Direito do Damásio. Vou passar para a leitura do currículo do nosso palestrante de hoje. Professora Elaine. Olá, pessoal. Peço licença a todos, apenas para passar aqui algumas breves considerações sobre o currículo do professor Vitor Kimpel. Na verdade, dispensa qualquer comentário, né? Mas, por uma questão de praxe, professor Vitor Kimpel, graduado em Direito pela USP, doutor em Direito pela USP, livre docente em Direito Notarial e Registral pela USP, juiz de direito titular do 2º Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor da Faculdade Damásio, nos cursos de graduação e pós-graduação, coautor do Tratado Notarial e Registral. Bom, gente, não precisa nem fazer nenhum comentário, né? Apenas breves considerações. Muito obrigada. Eu quero lembrar a você que está nos assistindo, se você não é inscrito ainda no canal da TV Damásio, inscreva-se no canal da TV Damásio. Clica lá no sininho também para você ser notificado de todos os vídeos, de todas as apresentações. Muito importante a sua contribuição. Gostou do vídeo? Dá um like para nós lá no vídeo, inscreva-se no canal, clica no sininho para poder acompanhar todas as transmissões da TV Damásio. Estava falando, professor Vitor Kimpel, desta obra completa, esta obra de fôlego, já em volumes que estão sendo editados já pela editora YK, que é justamente o Tratado de Direito Notarial. Eu queria justamente que o professor iniciasse, na verdade, essa nossa aula de hoje, comentando um pouco com relação à concepção, portanto, deste tratado, que, digo para vocês que estão nos assistindo, e não é, na verdade, um falso elogio, muito pelo contrário, é um elogio merecido. É a obra mais completa, tratado, portanto, mais completo que existe no país em razão, portanto, do direito notarial e registral. Professor Vitor Kimpel, passo então a palavra ao professor para a sua aula, pedindo novamente este comentário com relação à concepção, portanto, do tratado que é de sua autoria. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite da professora Elaine, do professor Zaquim, da acolhida carinhosa, a oportunidade de estarmos aqui com os senhores e as senhoras mais uma vez. É uma satisfação poder estar aqui na TV Damásio, trazendo um pouquinho das questões envolvendo o direito notarial e registral. Estou atendendo aqui que o professor Zaquim me disse, ou pediu, há cerca de 11 anos, mais ou menos, por volta de 2010, nós começamos realmente a escrever o que nós chamamos de Tratado Notarial Registral. E aí, realmente, a ideia da obra era se fazer em 5 volumes, que é uma matéria que a gente não tem na faculdade, tem muita carência, as necessidades são muito grandes, né? Quando a gente trabalha essa atividade, que é a atividade que a gente chama do extrajudicial, e ela tem crescido muito ao longo dos anos, né, do tempo. É uma das atribuições mais difíceis do CNJ, é exatamente disciplinar a atividade notarial e registral. E aí a gente começou, daí eu chamei a doutora Carla, né? A doutora Carla, inclusive, é especialista em direito notarial e registral pelo Damásio. Ela foi aluna numa das primeiras turmas que a gente teve, que foi por volta lá da especialização em 2003 ou 2004. E aí, em 2010, ela é registradora de imóveis na comarca de Vinhedo. E aí, em 2010, a gente começou a escrever pelo volume 2, né? Então, na verdade, fizemos o volume 2, que é a parte do registro civil das pessoas naturais,
Depois fizemos esse volume aqui que eu vou pegar, que é o volume 3, que seria exatamente o tabelionato de notas, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que deu bastante trabalho, né? Como eu disse, a gente começou em 2010. Depois fizemos o volume 4, na verdade, que seria a parte das pessoas jurídicas, dos títulos e documentos, do tabelionato de protesto de títulos e do ofício de distribuição, e fizemos, nesses últimos 3 ou 4 anos, o registro de imóveis, que acabou ficando em 2 tomos, que seria o volume 5, em 2 tomos, e tal, que são 3.500 páginas, cerca de 11.000 notas de rodapé, na verdade, de referências, né? E a gente usa e agora falta o volume 1, né? O único volume que a gente não fez é a teoria geral, realmente, da atividade notarial registral, que talvez seja o mais complexo, e a gente está por fazer, né? Ele está em andamento. Muito provavelmente a gente deve lançar ou no primeiro ou no segundo semestre de 2022, né? Ou seja, no ano que vem. Para esse ano realmente não sai. Para esse ano vai sair a livre docência, agora daqui a um mês, e deve sair uma espécie de um esquematizado, né? Que na verdade é um síntese, que a gente chama, de todo o direito notarial registral, mas só elementos assim essenciais, né? Sem o trato com tanto carinho desses volumes. Então, é aquilo que eu brincava até ontem, dizendo que, afora realmente cuidar dos filhos e cuidar dos processos e tal, a gente cuida do tratado. Então, a gente divide a vida em 3 partes, vamos dizer assim. E, realmente, um trabalho difícil, até porque a gente usou como metodologia, primeiro, jamais utilizar no corpo alto do texto nada que não seja a nossa própria linguagem, colocar, na verdade, tudo por referência ou nota de rodapé e fazer uma pesquisa a mais aprofundada possível. E tal. Então, não há texto de lei no corpo alto, não há cópia. Há, na verdade, o que a gente faz são as paráfrases e tal do pensamento de outros. Então, quem olha lá vê que é uma obra científica mesmo, né? Que não é uma coisa que foi compilado, copiado, ou tem texto de lei, ou tem modelo, nada disso aí. Então, o público que tem tido acesso, na verdade, à obra, o professor aqui me pediu para falar sobre isso, tem gostado muito. Realmente, a gente só tem retorno positivo. A gente, lógico, né? Às vezes a pessoa até coloca uma outra coisinha que está, obviamente, errado, né? Que ninguém vai escrever 15.000 páginas sem errar nada. Então, é um texto que, na verdade, está em transformação, está obviamente, desenvolvimento. Algumas coisas a gente tem aprimorado, vai aprimorando ao longo do tempo, mas é pelo menos um trabalho honesto, um trabalho correto nesse sentido, que procura, dentro das possibilidades, fazer a união do direito material com o direito instrumental, né? Então, tudo tem o direito material. Quando a gente fala em direito material, o direito substantivo como um todo, né? Então, a gente, quando, por exemplo, vai no volume 5 lá sobre a arrematação, trata da arrematação dentro do processo primeiro, para depois explicar o que é um auto de arrematação, o que é uma carta de arrematação e como se registra isso. Então, é só para explicar a dinâmica, né, da obra, que realmente, nesse sentido, ela tem trazido bastante satisfação, porque o público que tem tido contato tem realmente se agradado bastante da obra, né? E ainda estamos... É uma obra viva, como a gente chama, né? Então, assim que a gente acabar o volume 1 e até esse em síntese, que é um volume único, que deve sair ainda este ano, a ideia, na verdade, obviamente, é aprimorando e nas próximas tiragens e edições, obviamente, não só retificar pequenos equívocos que aconteceram e tal, mas, obviamente, modernizando a obra. Então, é uma obra que não se esgota em si mesmo. O direito é sempre muito rápido, muito dinâmico, tem sido modificado com muita velocidade, e a gente vai, obviamente, também adaptando essas mudanças à obra, né? Então, realmente, foi uma empreitada que, quando a gente teve há mais de 11 anos atrás, né, de 2010 para cá, a gente não imaginava que fosse dar realmente um trabalho tão grande como deu, um trabalho de pesquisa, né, comprar livros e dedicar, e tal, mas tem trazido uma satisfação. Acho que a gente acaba contribuindo com a vida das pessoas, que seria talvez o elemento mais importante, né? E realmente dentro de uma atividade que a gente não encontra, né? Ela é uma atividade prática, só que ela precisa de uma cientificidade, como tudo. Então, tudo precisa ser visto dentro de um lado científico. A gente, quando estuda direito civil, processo, não estuda essa parte.
Então, não adianta nada, até o exemplo que a gente dá, né? Não adianta nada o sujeito, ele participar de um leilão, arrematar um imóvel e tal, se depois ele não consegue registrar. Realmente, por isso que a gente tem que ver tudo como um todo mesmo, né? Que realmente, para o advogado, é muito importante. Para o operador do direito é muito importante, para o registrador é muito importante, para o tabelião é muito importante, para o estudante é muito importante, porque senão o direito fica morto, né? Aquilo que a gente até brinca com os alunos em geral. Então, o aluno no primeiro ano estuda a morte, né? Então, lá, estuda a morte natural, a morte presumida, a ausência. Está lá no comecinho do curso, né? Artigo lá, está lá estudando lá o artigo 6º, 7º do Código Civil. E aí a gente pergunta para ele, querido, na prática, como que acontece o sepultamento de alguém? E a pessoa não sabe. Né? O manual de direito civil não fala para ele. Então, o manual de direito civil, por exemplo, não fala para ele que, quando morre alguém, se não for por morte violenta, tem que ser expedido um documento chamado declaração de óbito. E a declaração de óbito, que é um documento que tem em portaria do Ministério da Saúde, tem que ser elaborado da declaração de óbito. Aí é lavrado um assento de óbito, é dado uma certidão de óbito, e com a certidão é possível fazer o sepultamento. Porque se eu sepultar alguém sem a certidão, eu pratico uma contravenção penal chamada inumação de cadáver. Então, eu não tenho autorização para enterrar ninguém sem a certidão de óbito. E as pessoas não sabem isso, as pessoas em geral, porque é um direito, na verdade, morto, né? Ele estuda a morte, a morte acontece quando cessa a intelecção, a cessação da função cerebral. Tá bom, ótimo, muito bom. E aí, o que você faz? Como é que você operacionaliza isso? Onde você tem que ir? Como é que você faz acontecer? O cara não sabe. Porque o manual também não diz para ele como é que faz. Agora, se ele tiver o nosso volume 2, ele vai saber. Ele vai saber que tem uma central, né? Ele vai saber, na verdade, que nós temos no município de São Paulo, por exemplo, nós temos um órgão que, na verdade, expede as declarações de óbito. Ele vai saber como é que tem que fazer isso na pandemia, que na pandemia ninguém quer pôr a mão em papel. Então, como é que faz, na verdade? Então, são coisas práticas, que é o que a gente vai ver agora nesse nosso encontro aqui. Mesma coisa, né? Até coloquei lá. Então, o tema do nosso encontro hoje são atos protocolares, né? E a gente começa exatamente com o item 1, que são os atos do tabelião. E a gente viu, inclusive ontem, quem é o tabelião. Tabelião é um concursado, é um delegatário que trabalha dentro de um tabelionato, que é uma entidade, que é um ente despersonalizado, portanto, toda vez que você chega num tabelionato, que se chama de cartório, na porta pode estar lá, cartório de notas, pode estar escrito isso, mas tecnicamente é um tabelionato de notas. Ele chama de cartório de notas, porque a população tem mais facilidade de entender assim. Mas o cartório de notas não tem nada a ver com o cartório de registro civil e nem com o cartório de registro de imóveis. A gente viu isso muito bem ontem e tal. Na verdade, ele tá num tabelionato de notas. E, na verdade, é o tabelião. Por isso que fora do cartório vem lá o nome da pessoa. Tabelião fulano de tal. Porque, na verdade, é a pessoa física dele que responde. Ele tem um locus de atuação que é o tabelionato de notas, e lá, na verdade, a gente vai ver exatamente isso, o ato do tabelião, como a gente fala, né? Ele pratica 2 tipos de atos, né? Ele pratica atos, e os atos dele, como a gente viu, são abertos. Ele pratica tudo que não é proibido por lei. Então, ele faz atos, na verdade, que a gente viu, que a gente chama de protocolares, estamos voltando no que a gente já tinha mencionado, protocolares, e atos extraprotocolares. E os atos protocolares, ele lança num livro que historicamente é chamado de protocolo, né? Que é exatamente a primeira folha, protocolares, né? E, na verdade, esse ato, na verdade, protocolar, é o ato, na verdade, que ele lança no livro de notas, que ele só tem um livro lá. É chamado de livro de notas. Por isso que ele chama também de notário ou tabelião, que é o titular do tabelionato. Quem mais trabalha com ele lá? Escreventes que ele contrata pela CLT. Né? Então, ele tem um corpo funcional, são todos seletistas, e ele contrata livremente. E eles podem praticar atos. Né? A gente até vai ver um
que se discute muito se outros podem praticar, que é o testamento público. A gente até colocou aqui no sumário, né? Então, veja, os atos protocolares que ele faz são todos, na verdade, dentro do livro de notas. E a gente viu, e a gente daqui a pouco vai mencionar, exatamente a classificação disso, né? Daqui a alguns minutinhos. Quando ele não lança no livro de notas, eu chamo de extraprotocolar, fica fora do livro de notas, ele só pratica o ato num outro papel, que a gente viu, até mencionou, que seria exatamente a questão do reconhecimento, e normalmente o reconhecimento é o reconhecimento de firma, ou seja, de assinatura, em que ele faz ou com a ficha ou com a presença da pessoa lá. Né? Muito mais seguro quando a pessoa está lá. E faz a autenticação de documentos. Né? Ele faz esses dois, que na verdade ele autentica o documento comparando com o documento original. Ele jamais faz a autenticação do documento comparando com uma cópia. Mas hoje nós não vamos trabalhar com atos extraprotocolares. Hoje, na verdade, nosso encontro visa trabalhar com os atos chamados protocolares. Então, a gente entra exatamente nessa classificação. Entra no item 2. O que seriam os atos protocolares, dentro do livro de notas, portanto, né? E aqui tem uma classificação. Então, atos do tabelião, vimos, classificação. Então, nós temos duas classificações. Nós falamos exatamente que o ato, tem alguns que dizem que o ato protocolar, todo ele é uma escritura pública. E que as escrituras públicas se dividiriam em escrituras translativas, que seria a compra e venda, a doação e a troca, a permuta, além de eventual dação em pagamento, tudo que a gente estuda no Código Civil. Depois ele tem as escrituras do direito de família, que a gente vai ver aqui. Então ele lavra separações, divórcio, inventários e partilhas. São as escrituras do direito de família, que eu vou mencionar daqui a pouco. Ele faz, na verdade, atas notariais. A gente vai ver o que é isso. Ele lavra procuração pública. Ele lavra testamento público. Ele aprova o testamento cerrado. E outros, né? Outros atos. Então, essa é uma classificação. E tudo seria escritura pública. Pela leitura da lei, essa não é a melhor classificação. Essa classificação existe, mas ela não é a melhor classificação, né? A melhor classificação seria observar lá na Lei 8935, que é a lei que rege a atividade como um todo. Então, você vai lá na Lei 8935, que é a Lei de Notários e Registradores, e ela, bem no comecinho, ela já fala para nós lá, né? Logo lá no artigo 7º, o tabelião de notas, ao tabelião de notas, compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações. Ou seja, na verdade, o ato protocolar não seria tudo escritura pública. Na verdade, a escritura seria uma espécie até. Então, o ato protocolar ele teria a escritura pública, ele teria como fala lá, artigo 7º, inciso 1. Então, está no artigo 7º, 1, a procuração pública, que não é a escritura, seria procuração, ou seja, seriam atos diferentes, que é o artigo 7º também, 1. Depois fala lá, 2, lavrar testamentos públicos e aprovar o cerrado, que também seria um outro ato protocolar, o testamento público e aprovação do testamento cerrado, é o 7º, 2. Então, vamos pôr aqui a lei 8935 de 1994. Até uma observação importante, você quando estiver fazendo um trabalho, e você for mencionar uma lei, você não coloque mais, como a gente fazia muitos anos atrás,
Lei 8935/94. Não faça mais isso. Porque como a gente já virou um milênio, já estamos, na verdade, no ano 2021, então, na verdade, você põe por extenso, porque senão, se você colocar barra 24, você já não sabe mais se é 2024, se é 1924 ou 1914. Então, para você não ter essa confusão, hoje, na técnica redacional, coloque sempre por extenso o ano. Aprovar o testamento cerrado, que é o artigo 7º, 2 também. Depois, lavrar atas notariais. Tudo isso vem no livro de notas, mas são todos independentes. Né? Artigo 7º, atas notariais 3, reconhecer firma e autenticar, que são os atos extraprotocolares. E eu tenho os outros, como a gente falou. Né? Você vê que aqui, por exemplo, não fala, mas eu vou ter uma gama imensa de escrituras. Até porque, além do artigo 7º, a gente tem o 6º, que fala lá, aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, qualquer que seja a vontade da pessoa, se ela for válida, ele pode fazer. A gente até menciona, na verdade, a questão da escritura de namoro, né? A gente menciona, por exemplo, o pacto antenupcial, que só pode ser feito por escritura pública, inclusive, né? Que é o 6º, formalizar juridicamente a vontade das partes. 2, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais, pedindo cópias fidedignas do seu contexto. A gente vai ver tudo isso aqui agora. A gente vai ver tudo isso que nós temos aqui agora. Né? Então, nós vamos trabalhar dentro dessa classificação. Dentro dessa classificação, o primeiro ato que nos interessa é a escritura pública. Né? Então, o que é uma escritura pública? Você diz, mas eu já estudei isso no primeiro ano da faculdade. Isso deveria ter estudado, porque a escritura pública ela vem retratada lá no artigo 215 do Código Civil. Então, realmente, na parte geral, quando a gente estuda lá da prova do negócio jurídico, né, estamos lá na parte geral do Código Civil, a primeira que a gente vai estudar realmente no Código Civil é a escritura pública. Então, a gente vai lá, né, Código Civil, prescrição e decadência, né, e aí vem lá, da prova, título 5, artigo 212, salvo o negócio que se impõe em forma especial, o fato pode ser provado, confissão, documento, testemunha. Então, quando a gente estuda o que a gente chama, na verdade, de documento, a gente estuda que nós temos, lá no 215, né, a escritura pública. Então, a gente estuda, né, documento público e documento particular. O documento público, que é a escritura pública por essência, né, artigo 215, ela é lavrada pelo tabelião e faz prova plena, ela não precisa de outro meio, o instrumento particular não. Então, ela tem uma força probante muito maior do que, na verdade, o documento particular. E quando a gente fala na escritura pública, o que a gente precisa saber? Então, a escritura pública é exatamente o documento lavrado pelo tabelião, que faz prova plena, ele tem 3 partes, ele tem sempre um preâmbulo, tem sempre uma parte introdutória, né, que vai ser exatamente a questão da circunstância em que ela está sendo lavrada, né? Portanto, data e local da realização está no preâmbulo. Então, aos dias tais, perante mim, o tabelião de notas, nesse tabelionato, ou na rua tal, porque ele pode fazer em diligência na tua casa. Ele só não pode praticar atos fora do município e tal. Mas ele pode, dentro do município, estar em qualquer lugar para lavrar o ato. Então, você está no preâmbulo.
né? Aí ele vai colocar exatamente nesse preâmbulo data, local, a identidade, a capacidade, o nome das pessoas e tal, tudo é o preâmbulo. Né? Que tipo de escritura ele está fazendo? Na verdade, nesse preâmbulo tem tudo. Depois eu tenho o corpo da escritura, que aí vem exatamente a questão da vontade das partes. Toda a vontade das partes está no corpo da escritura, o que elas realmente estão fazendo, as cláusulas do negócio que estão fazendo, que tipo de negócio. Então, vamos imaginar, na verdade, uma escritura pública de pacto antenupcial. Então, ele começa lá, que aos dias tais, horas tais, compareceu no tabelionato de notas os futuros contraentes do casamento, ou seja, os noivos, ou seja, os interessados, fulano, e qualifica os dois. Preâmbulo. Aí vem o corpo e tal. Para quê? Para lavrar um pacto antenupcial. O que eles querem fazer? Regime da comunhão universal de bens. Eles querem que comunique tudo, eles querem não sei o que lá. Coloca todas as cláusulas, coloca, eventualmente, os bens já existentes no acervo patrimonial, coloca, eventualmente, alguma outra circunstância importante lá, coloca que tudo vai ser estabelecido em comunhão entre eles, que a administração vai ser conjunta de todos os bens e tal. Isso tudo compõe o corpo da escritura. E, para o final, vem exatamente a questão do encerramento. No encerramento, o tabelião vai dizer que cumpriu tudo que a lei manda, que recolheu imposto, que cumpriu as exigências fiscais, que verificou, na verdade, se há lavagem de dinheiro, se, na verdade, ele coloca tudo isso no encerramento e tal, e a assinatura de todos. Então, na verdade, a escritura tem essas três partes. Todas elas são muito importantes, né? E como a gente falou, né, a escritura, a gente até vai dar uma olhadinha daqui a pouco, a escritura, ela é a escritura translativa, e a gente já vai ver aquela que transmite bens, transmite imóveis, principalmente, aí é obrigado a lavrar. Eu tenho outra que a gente vai analisar aqui, que seria exatamente as escrituras do direito de família, né? Separações, divórcio, inventários e partilhas, que também são escrituras. Ou seja, ele confecciona um título. Uma vez que será lavrada a escritura pública, ele vai emitir, na verdade, que daí o que ele vai fazer? Ele primeiro pega uma minuta e lavra a escritura numa minuta, numa folha lá. Ou, eventualmente, até o advogado comparece e apresenta uma minuta. Ele olha a minuta e dá uma acertada na minuta. Ele tem que fazer a linguagem dele. Ele não tem que fazer a linguagem do advogado. Então, ele dá uma acertada dentro da linguagem dele, tabelião. Aí, o que ele faz? Ele faz as pessoas lerem a minuta, ele lê a minuta, aí ele lança no livro. Ele pega essa escritura e lança no livro de notas. E pega a assinatura no livro de notas. Uma vez lançado no livro de notas e assinado, encerrou a escritura pública. Né? Tanto é verdade isso que, para fazer a reratificação, às vezes ele precisa fazer uma outra escritura em cima daquela para reratificar aquilo que aconteceu. Mas isso é outra discussão para outra hora. E uma vez que ele lança no livro de notas, ele vai extrair, na verdade, dois documentos dessa escritura. Ele vai extrair dela um traslado ou que pode extrair o traslado e a certidão, ou ele pode extrair um traslado ou a certidão. E que, na verdade, são documentos totalmente, e muito embora sejam cópia da escritura, a finalidade desses documentos é diferente. Tanto que o traslado é um pouquinho mais caro do que a certidão. Você vê, já é uma pergunta que, se você faz, às vezes, para um advogado, ele não sabe te falar isso. Né? Que são documentos diferentes. O traslado é um documento que visa produzir efeitos jurídicos. Então, eu vou pegar o traslado da escritura de compra e venda e vou levar lá para fazer o registro no registro imobiliário. Eu vou pegar
o traslado da escritura de divórcio e vou fazer a averbação no registro civil das pessoas naturais. Eu vou lá no livro de casamento e vou fazer uma averbação lá. Vai sair uma certidão nova de casamento em que estará averbado o divórcio. Mas então repare, na verdade, para isso eu preciso de traslado. Então, professor, então tem determinadas situações em que você vai lavrar uma escritura e vai tirar uns 5 traslados diferentes. Vamos imaginar um casal que tinha 10 imóveis e mais o casamento deles lá. Eles se divorciaram. Ele vai precisar de 11 traslados, porque ele vai averbar o divórcio nas 10 matrículas de imóveis e mais lá no casamento dele. A certidão, ela é um documento de prova. Então, na verdade, se eu precisar juntar num processo, eu não vou juntar um traslado num processo. Eu vou juntar uma certidão do divórcio. Né? Então, eu preciso, na verdade, da certidão como um documento de prova. Repare, portanto, que a finalidade é toda outra. E o Código Civil ele não é preciso nisso. Né? Ele fala isso para nós no artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídas por tabelião oficial de registro. Então, o 217 ele é impreciso. Ele não ajuda a gente. Quem que vai ajudar? A doutrina e a prática notarial vai te ajudar. Né? O 217 do Código Civil não te ajudou muito. Mas para isso e o operador do direito precisa disso todos os dias. Todos os dias ele precisa dessas informações. Né? E ele precisa entender os porquês dessas informações. Então, olha que interessante. Então, eu tenho aqui exatamente a ideia geral da escritura pública. Né? E a grande característica que você vai pôr aqui é que ela, de todo jeito, ela faz o que eles chamam de prova plena, no sentido de que é um documento que se auto-basta, basta por si mesmo, ou seja, tendo a escritura pública, está resolvido o meu problema. Então, muito bem. Então, aí resolvemos aqui o item 3 desse nosso sumário. Trabalhamos a questão da escritura pública, tudo bem, muito rapidamente, tudo muito, assim, tem muito detalhe, né? É uma matéria que tem muito, assim, coisas a serem ditas, tem muito questionamento, tem o questionamento se o Estatuto do Deficiente proíbe que se faça escritura, então tem muita questão, muito. Isso aqui é uma matéria inesgotável, na verdade. Tanto que no tratado nós vamos dedicar 100 páginas para trabalhar a figura da escritura pública. Então, não é possível, obviamente, a gente está vendo assim, de uma maneira assim, bem rápida, vamos dizer assim. Né? Aí eu tenho exatamente o que eu chamo de escrituras públicas, né? Eu tenho as translativas. Né? Então, quando eu falo em escritura translativa, em sentido geral, é uma palavra que o Código Civil ele usa com muita propriedade, que é a palavra dispor. Né? O verbo dispor. O verbo dispor tem 2 grandes sentidos para nós. Né? Que seria exatamente alienar e gravar. Né? O verbo dispor no direito material ele é muito forte, tem 2 significados muito importantes, né? Que é exatamente o alienar, que seria vender, trocar ou doar, e o verbo gravar, que é dar em usufruto, dar em superfície, dar em alienação fiduciária em garantia, dar em hipoteca, colocar uma cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Isso é gravar. Gravar é limitar o bem. E nós pensamos sempre no bem de raiz, que é o imóvel.
E aqui, a regra regente para nós, né, a regra regente para nós é exatamente o artigo 108 do Código Civil, que diz, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Então, toda vez que eu alienar um imóvel ou eu gravar um imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo, eu só posso fazer por escritura pública sob pena de nulidade absoluta. Que a gente acabou de ver a escritura pública. Se eu utilizar qualquer outro meio para lavrar esses instrumentos, ele é totalmente nulo. Porque eu tenho aqui o que eu chamo de forma ad solemnitatem. Então, essa é uma expressão muito importante. Forma pela ad, pela solenidade. Ad solemnitatem. Que o artigo 166 do Código Civil diz que é nulo. É nulo toda vez que eu desobedeço. Não é nem anulável, é nulo. Nulo de ordem pública. Nulidade absoluta. Então, se eu quiser fazer um usufruto num imóvel, não interessa o valor da constrição, interessa o valor do imóvel. Ah, mas eu vou, na verdade, vender minhas cotas, que são 30% do imóvel. Não interessa. Você, na verdade, tem que sempre usar como base de cálculo o imóvel. Então, se o imóvel vale mais de 30 salários e você é condômino e vai vender, na verdade, as suas cotas, que têm um valor inferior, você é obrigado a fazer por escritura pública. E toda vez que você fizer um negócio de disposição, você vai recolher o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, oneroso, ou ITCMD estadual, transmissão gratuita. Então, você vai fazer o recolhimento tributário. Né? E as questões ficam, às vezes, muito difíceis, muito complexas. Né? Vou até dar um exemplo para vocês. Né? Essa aqui nós estamos só vendo assim, muito. Isso aqui é outra coisa que a gente gastou 300 páginas para escrever. Né? Então, por exemplo, uma pergunta muito comum é: o pai pode chegar num empreendimento e comprar um imóvel para o seu filho menor? Ele quer comprar para um filho de 5 anos de idade. Ele quer comprar um apartamento. Ele pode fazer isso? E a gente estuda, na verdade, que o pai ele só tem, muito embora seja pai, ele só tem a simples administração dos bens do filho e tal. Então, na verdade, você vai ter que dar duas respostas. Se ele quiser usar o numerário do filho, dinheiro do filho, para comprar um imóvel para o próprio filho e beneficiar o próprio filho, ele precisa do alvará judicial. Ele não pode fazer isso. Então, se ele chegar no empreendimento, falar: eu quero comprar um imóvel aqui nesse prédio novo, aqui no lançamento, para os meus filhos. Que idade eles têm? 5, 7 e 12 anos. Pode? De jeito nenhum. Ele vai precisar de um alvará, porque ele quer usar o numerário dos filhos e ele só tem a simples administração, como fala o Código Civil. Agora, se ele doar o numerário para os filhos comprarem, ele pode comprar sem alvará. Aí ele não precisa de alvará judicial. Então, na escritura vai constar, né, no corpo da escritura, que ele está doando, na verdade, R$500 mil para o filho Pedro dele, de 3 anos de idade, e que esse filho Pedro está comprando o empreendimento na incorporação tal, do prédio tal, e a escritura vai ser lavrada. E não há problema nenhum nisso. Então, olha como é minuciosa a atividade notarial, como ela é detalhista. Né? E aqui a gente sempre coloca, né? Existem exceções, existem situações em que, na verdade, mesmo o valor sendo superior, né? Então eu tenho 2 tipos de exceção aqui. Eu tenho exceção ao artigo 108, em que mesmo o valor maior que 30 salários mínimos, eu posso fazer por instrumento particular. E se eu optar por fazer por escritura pública, eu tenho um abatimento de 40% na escritura. Quais seriam os casos? Se eu quiser fazer uma alienação fiduciária, adquirir
com alienação fiduciária em garantia, eu posso fazer por instrumento particular, é uma exceção. Se eu quiser fazer um compromisso de compra e venda, eu posso fazer por instrumento particular. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Se eu quiser me valer de programas habitacionais, que seria comprar por meio do SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário, que é mais ou menos R$ 1 milhão que o imóvel pode ter, na verdade, porque você tem o privilégio, dependendo da tua situação jurídica, você pode adquirir pelo SFI, pelo Sistema Financeiro Imobiliário. E, dependendo se a tua situação não é tão boa assim, você pode ir pelo SFH, que vai mais ou menos até R$ 500 mil na compra. Posso fazer por instrumento particular? Pode. Né? Então, você vai ter exatamente essas exceções. Né? Então, existem situações em que a lei, portanto, ela excepciona o artigo 108, ela excepciona a escritura pública. E se você opta pela escritura, você paga muito menos. Então, é importante ter essa noção, é importante saber isso bem. Né? E eu tenho outras situações que excepcionam. Né? Eu tenho outro tipo de exceção aqui. Eu tenho situação em que, mesmo sendo, na verdade, menor que 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer por escritura pública. Por exemplo, superfície. Então, se eu quiser constituir uma superfície num terreno de R$ 10 mil, eu tenho que fazer por escritura pública. Eu não consigo, na verdade, é uma outra exceção. Ou seja, o valor é inferior e eu sou obrigado a fazer por escritura pública. Contrato de constituição de renda, que a gente nem sabe bem o que é, que a gente não estuda isso, que é um contrato muito inteligente, mas na prática, no Brasil, ele não funciona. Eu gosto muito desse contrato, mas na prática ninguém faz. A construção de renda, que é exatamente entre censuário e censuísta, você vê, são duas palavras que a gente nem ouve falar, mas são as duas partes que realizam esse negócio, né? O censuário e o censuísta no contrato de construção de renda. Né? Eu gosto muito de dar essa aula da construção de renda, né? A gente gasta 40 minutos para explicar esse instituto, que é muito inteligente, principalmente agora que a população envelhece muito. Ele é de uma beleza assim, incrível. Né? Se os operadores soubessem, tenho certeza que realizariam mais, mas tem que ser sempre por escritura pública. Eu não excepciono. O próprio pacto antinupcial, ele tem que ser sempre por escritura pública. Né? O bem de família voluntário. Então, eu quero constituir um bem de família e o meu imóvel vale R$ 15 mil. Tem que ser por escritura pública. Então, olha só, para você estudar um artigo do Código Civil, que a gente está até agora nele, que é o artigo 108, olha como dá trabalho. Isso para mostrar para vocês que dentro da atividade, na verdade, nós temos muitas nuances, muitos detalhes, muitas coisas importantes, muitas coisas que o operador do direito deveria gostar, porque é prático. Tem uma teorização, tem todo um arquétipo acadêmico teórico que eu gosto muito, aliás, é o que mais me encanta, né? O que eu sempre mais gostei mais é sempre a abstração da ideia, sempre foi o que eu mais gostei, porque eu gostava muito de introdução ao estudo do direito. A Nath está aqui, já não é tão fanática. Hermenêutica jurídica, introdução ao estudo do direito, abstrair ideias. Agora tem que abstrair muito, porque agora ela é romanista. Então, depois o Zaquim, se quiser, se precisar de direito romano aqui, você tem até a Nath aqui. Ela agora lê tablets, lê os hieróglifos lá, os fragmentos. Até ela lê os fragmentos em latim. Que eu já não tenho tanta paixão assim, está vendo como são paixões? A Nath já tem paixão pelos fragmentos, eu já não sou tão apaixonado por eles assim, já fugi desse negócio. Viu? Maravilha. Então, sobre escrituras translativas, era o que a gente tinha para falar. Aí a gente entra exatamente num outro instituto importante, que é o instituto da procuração. Escrituras translativas. Aí entramos na procuração pública. E veja, procuração é o que o Código não retrata com muita precisão. O Código Civil fala do mandato.
E eu vou falar só um detalhe importante. Olha só o que acontece no mandato. No mandato, eu tenho um mandante, que é o titular de direitos, e que ele dá poder para o mandatário agir junto a terceiros. Então, é isso. Isso é o mandato. Né? O mandato é um contrato, portanto, em que o mandante dá poder, o mandatário presta contas e ele vai agir, o mandatário, junto a terceiro, vinculando o mandante. Na verdade, a vinculação jurídica é essa aqui. Né? O vínculo jurídico. Vínculo jurídico. Isso é mandato. A procuração, o Código Civil, ele é até equivocado. Que o Código Civil fala, a procuração é o instrumento do mandato. Mas, na verdade, a procuração, ela não é contrato. Mandato é um contrato. Portanto, duas vontades. Eu tenho uma vontade aqui, dando poder, e eu tenho uma vontade aqui, prestando contas e aceitando. A procuração, não. Eu tenho, na verdade, o que a gente chama procurado, e o procurado ele dá poderes para o procurador. E o instrumento é chamado de procura. Então, você repara que aqui eu tenho um negócio unilateral, só tenho uma vontade. Então, na verdade, eu posso ter mandato sem procuração e posso ter procuração sem mandato. E que a procuração, até já adianto para vocês, ela nunca deve ser um instrumento do mandato. Então, o professor Zaquim, ele é contratado por alguém para ser advogado. Ele é um grande advogado, tem muita representação na ordem, sim, muita representatividade na ordem. Eu vejo sempre ele lá, o professor Zaquim, assim, queridíssimo lá na OAB, tem curso, tem palestra. Então, ele é um advogado de primeira linha. O que acontece? Ele, na verdade, ele tem o procurado, que é o cliente, e ele é o procurador do sujeito, que é o advogado. O doutor Zaquim recebeu poderes, na verdade, para agir. Eu posso pegar um documento do professor Zaquim, e ir num tabelionato e lavrar uma procuração pública. Eu coloco lá, eu, Vitor Kimpel, dou poderes para o professor Zaquim me representar em juízo fora dele, vai me representar comprando imóveis, vai me representar dando assessoria para mim de imobiliária, mais processual, que nem precisa ser para o instrumento público, mas eu quero fazer para o instrumento público, eu faço uma procuração pública. Mas o professor Zaquim nem sabe. Você pegou um documento dele e foi lá fazer uma procuração. Essa procuração é válida? Lógico que é. É eficaz? Não. Mas aí eu chego para o professor Zaquim e falo, Zaquim, olha, eu vou te dar essa procuração aqui, você faz isso para mim? E ele é muito trabalhador e querido, vai dizer, lógico, Quinto, para você e tal, sem problema nenhum, a gente depois combina valores e tal. O que aconteceu? Havia uma procuração que era válida, mas não era eficaz. E essa procuração é um instrumento do nosso mandato? Não. Porque no mandato nós vamos colocar, por exemplo, as cláusulas de pagamento que a gente vai pôr na procuração. Então, a procuração deve ser o instrumento do mandato? Não. O mandato é um contrato. Em compensação, pode ter o mandato sem procuração. Né? A situação contrária. Eu procuro o professor Zaquim, me fala, Zaquim, estou precisando de uma assessoria. Eu falo, lógico, Kimpel e tal. Pronto. Você me paga X, Y, Z, data tal. Pode ser assim? Pode. Tem mandato? Tem. Tem procuração? Não. Então, eu posso ter mandato sem procuração e posso ter procuração sem mandato. E a procuração nunca deve ser um instrumento do mandato. Porque tem informações que a gente vai colocar entre nós que a gente não quer que as pessoas saibam. Então, o que vai conter, na verdade, na procuração? Só o que eu chamo de procura. Só aquilo que o terceiro precisa saber para, relacionado com o Zaquim, me vincular.
Então, eu só quis fazer essa observação aqui, porque, na verdade, são negócios jurídicos diferentes. Mandato é um negócio bilateral, é um contrato. E a procuração é um negócio unilateral, um instrumento de procura que é lavrado pelo tabelião de notas. Só queria fazer essa observação porque a gente precisa acertar algumas ideias, né? Só para acertar as ideias. Maravilha. Então, procuração pública, vimos. Em relação ao direito sucessório, o tabelião tem duas incumbências, né? Em relação ao direito sucessório, ele lavra testamentos públicos. E a gente sabe que a gente estuda testamentos ordinários, né, que é o público, particular e o cerrado, e os testamentos especiais são marítimo, militar e aeronáutico. Agora, o importante sobre testamento público é uma pergunta que a gente faz, né, que aqui tem um princípio, que é o princípio da unitas actum, né, que realmente o testamento ele só pode ser feito num ato. E a pergunta que a gente faz aqui vai ser exatamente essa, né? É ato privativo do tabelião? Porque, na verdade, na Lei 8935, quando você vai lá na Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores que a gente já mencionou, realmente fala lá. Ele fala realmente, né? Ele vai dizer, na verdade, que ao tabelião de notas compete com exclusividade lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. Né? E vai falar que só ele pode lavrar esse testamento. E a pergunta vai ser exatamente essa, né? Ele pode delegar esse ato? E realmente o Código Civil deixou ele delegar para o substituto, que seria aquele que ele designa, na verdade, para substituí-lo. Né? Então, esse pode realmente também lavrar testamento público, não há problema nenhum. O testamento público ele é rigoroso quanto à questão formal. Né? Ele é muito rigoroso e tal, até porque todos os elementos são elementos de validade. Né? É muito fácil ter nulidade do testamento público, até porque o tabelião ele prima pela rigidez mental do testador. E o outro ato que ele vai fazer é a aprovação do testamento cerrado. Na verdade, ele lavra o que nós chamamos de auto de aprovação. Então, o que acontece? O sujeito vai lá, escreve ele numa folha o seu testamento. Ele não quer que ninguém saiba mesmo. Ele até pode usar um processo mecânico, mas ele não quer. Ele vai ele mesmo e lavra lá, né, o testamento cerrado, quietinho, sigiloso. Ele quer ferrar lá um filho, deixar a parte disponível para o outro, não quer que ninguém saiba. Ele pega essas folhas e vai lá no tabelião de notas. Tabelião de notas precisa convocar, na verdade, testemunhas. Ele vai chamar as testemunhas para lavrar o auto de aprovação, ou seja, testemunhas que vão simplesmente declarar que assistiram a parte entregar para o tabelião conferiu o número de laudas, e o tabelião vai fazer um auto, e ele começa na última palavra escrita pelo testador. Então, ele vai apurar os dias tais, horas tais, comparecendo nesse tabelionato, fulano de tal, munido de um testamento com 4 laudas, todas elas manuscritas, sem rasura nenhuma, sem espaço em branco e tal. Comecei o auto na última página, na presença das testemunhas do João, Pedro e João e Pedro e tal, 2 testemunhas, das quais convoquei, passo a costurar e lacrar. Ele costura, lacra, coloca exatamente, eventualmente, isso coloca hoje num plástico especial com aquele fecho que, na verdade, você só tem chance de abrir uma vez. Esse auto, na verdade, ele lança no livro de notas. O sujeito vai embora com o testamento todo ele costurado e lacrado e com uma certidão desse auto de aprovação. E aí, quando morre, apresenta para o juiz fazer a abertura do testamento, o cumprimento do testamento e tal. Né? Então, esse ato é muito solene. Né? Então, seria mais ou menos isso em relação a testamentos.
tempo está acabando, Nath. Aí nós vamos mencionar um pouquinho da 11.44107. A Lei 11.44107 está revogada, ela está no CPC atual. A gente menciona, porque ela foi a lei que autorizou, na verdade, na parte de direito de família, o tabelião de notas lavrar escritura pública de divórcio e separação e escritura pública de inventário ou adjudicação e partilha. Né? Para que ele possa lavrar esses atos todos, que requisitos, que pressupostos eu preciso ter? Primeiro, eu preciso ter o acordo quanto às cláusulas. O primeiro pressuposto. Então, as partes estão concordes que tem que divorciar, estão concordes em relação à questão dos bens, em relação ao nome, em relação na partilha, em relação à divisão patrimonial e tal. 2, não pode envolver menor, não pode envolver incapaz, não pode envolver nascituro. Não pode. Menor, incapaz e nascituro não pode. Terceiro, então aqui não pode. Terceiro, todos têm que ter capacidade plena. Terceiro, que é importante para nós, a presença obrigatória do advogado. Sem advogado, não pode lavrar nenhum desses atos. Quarto, nos inventários e partilhas, eu não posso ter testamento válido. Sem testamento válido. Se eu tiver o testamento válido, eu também não posso fazer, não posso praticar esses atos. Né? Então, você vê que ele é totalmente consensual. A lei estabeleceu que pode ser feito totalmente pela via administrativa, sem problema nenhum. E depois, obviamente, tem os detalhes. Na lavratura desses atos, tem que cumprir a lei e a parte tributária sempre, né? Toda vez que tiver tributação de TCMD, tem que recolher, tem que fazer o controle exatamente tributário geral, já o tabelião de notas, né? E para a gente terminar aqui, que nosso tempo já esgotou, mas a gente gasta mais um minutinho, nós temos a última figura, que é a figura da ata notarial. A ata, o que é uma ata notarial? Você dizer, a ata notarial é exatamente a aferição por parte do tabelião, por meio dos seus sentidos, de uma determinada realidade. Então, ele vai aferir, verificar por meio dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e tal, uma realidade. Né? Então, eu, por exemplo, fui humilhado na internet. Eu tenho medo que apague aquela informação. Estou falando no tabelião e faço uma ata notarial. Falo ao tabelião, olha o que tem aqui. Aí o tabelião vai fazer todo o caminho. Vai também descrever que me recebeu lá, que entrou no computador, que no computador entrou na internet, que na internet entrou na página tal, que na página tal realmente tinha uma foto humilhando, na verdade, o professor Kimpel, tira uma foto minha sendo humilhado, tira outra foto e vai compondo a ata notarial. E o nosso CPC realmente tem uma seção para tratar a ata notarial, que é o artigo 384. E você vê, só o tabelião pode lavrar. E o artigo 384 fala: a existência e o modo de existir de algum fato pode ser atestado ou documentado a requerimento do interessado mediante a lavratura por tabelião, a ata lavrada pelo tabelião. Dados representados por imagens ou sons gravados em arquivo eletrônico poderão constar da ata notarial. Então, você vê que a ata pode incluir, inclusive, arquivos. Né? E veja que interessante, a ata notarial pode tratar tanto de temas lícitos quanto de temas ilícitos. Então, Nath, o cara está desconfiado lá que a mulher está traindo. Ele não pode, obviamente, fazer um flagrante preparado, mas ele pode fazer um flagrante esperado. Para que fim seria? Para ação de dano moral. Eventualmente, ele está se sentindo humilhado lá e tal, e ele vai espreitar, ele leva o tabelião junto. E não há problema nenhum. O tabelião descreve, ficamos aguardando e tal.
nas intermediações do motel tal, em determinado momento chegou um automóvel, deu para ver que tinha fulano e a fulana, o carro era placa tal, ficou 45 minutos e saiu. Aí depois o resto vai se verificar o que aconteceu lá. Então, é possível isso? É o 384. Então, tudo que ele puder atestar pelos seus órgãos sensoriais, ele consta da ata. Então, ele sabe que alguém, por exemplo, vai colocar fogo numa mata lá e tal. Reserva proteção permanente lá. Ele vai, leva o tabelião, e o tabelião consta exatamente isso, que foi um incêndio criminoso, que visava um objetivo X. Né? Visava lá, vamos imaginar que visasse imputar isso para um político. Então, tá vendo? Não cuida da mata. E aí acompanha lá. Então, a ata notarial. Maravilha, queridos. E com isso, então, com muita alegria, nós encerramos essa nossa participação aqui, né? Agradecendo mais uma vez ao professor Zaquimi, à professora Elaine, pelo carinho, pelo convite. A gente espera que realmente, muito embora um encontro rápido tenha sido bom, tenha trazido informações relevantes e novas. E aí eu devolvo a palavra ao professor Zaquimi. Agradecendo mais uma vez o professor Vitor Kimpel pela sua primorosa aula, falando dos atos notariais protocolares. Se você gostou, não esqueçam, dá um like aí no vídeo, se inscrevam, portanto, no canal da TV Damásio, clica lá no sininho para você receber as notificações. Muito obrigado, professor Kimpel, por essa sua primorosa aula. Eu passo primeiro aqui a palavra à professora Elaine, também para suas considerações, e em seguida ao professor Kimpel. Professor Kimpel, muito obrigada pela brilhante aula, foi muito enriquecedora. Mais uma vez, só podemos lhe agradecer. Muito obrigada. Professor Kimpel, suas considerações finais. Agradeço, né, o espaço, agradeço o convite de estar aqui na TV Damásio, de ter sido convidado tanto pela professora Elaine quanto pelo professor Zaquimi, as palavras muito queridas, né, muito assim, elogiosas e tal. A gente fica feliz, né, porque na verdade, são anos que a gente tem de convivência, nós estamos juntos todos na faculdade, a gente sabe quão competentes e queridos são os nossos alunos e quão dedicados eles têm sido, até nesse período difícil que nós estamos vivendo agora, e para os professores também, que têm se desdobrado, né? A gente vê lá no nosso grupo de professores da faculdade, né? O carinho, a força que um dá para o outro, e isso torna o grupo cada vez mais forte. Então, para mim, é sempre uma honra compor esse grupo seletíssimo aí de professores e ter a oportunidade de estar nesse espaço da professora Elaine e do professor Zaquimi, compartilhando informações, né? E que, como a gente falou, e espera mais que tudo, que sejam úteis para todos os nossos espectadores, ouvintes, né? Muito bem. Nós vamos imortalizar este momento. Professor Elaine, vá um pouquinho mais para lá. Professor Kimpel, nós vamos tirar uma selfie com o professor via remota, hein? Olha lá. Depois eu mando a nossa selfie. Estará também publicada nas nossas redes sociais. Muito obrigado, professor Kimpel, uma alegria, uma satisfação. Agradeço também às suas assistentes, também foram muito carinhosas e gentis, né, proporcionando, portanto, este momento, e serão convidadas aí para alguns eventos. Já podem dizer, né, que estão convidadas ao vivo aqui, e já está, portanto, gravado, né, o convite. Agradeço, muita alegria, muita satisfação. Eu sei que o professor tem uma vida atribulada com tantos e tantos afazeres, mas dispensou, portanto, este momento para trazer conhecimento na área do direito eleitoral, um profundo conhecimento marcante deste que é, sem dúvida alguma, a maior autoridade em direito notarial e registral do país, professor Vitor Kimpel. Em nome da professora Elaine, meu nome, quero agradecer ao professor Kimpel e a todos vocês pela participação, pela sua audiência. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Até mais!